Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso que não é criminal, mas eu achei bem interessante. Foi uma inscrita que me indicou e quando eu fui procurar sobre eu achei tão interessante que eu tinha que trazer ele aqui para vocês. Bom pessoal, se você tiver alguma indicação, deixa nos comentários. Eu sempre vou anotando num caderninho e sempre pesquiso, vou fazendo roteiro e depois trago aqui para vocês. Se você já deixou sua indicação e eu ainda não trouxe por aqui, deixa de novo nos comentários, insiste um pouquinho que logo mais eu trago. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Todas as terças e sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal. Bom pessoal, agora sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O caso sobre o qual nós vamos conversar hoje é cercado de muito mistério, dúvidas e incertezas. O que realmente acontece na ponte que leva à casa Overton House, na Escócia, mexe muito com o imaginário da comunidade local e também incomoda os céticos, que buscam há muitos anos uma explicação científica para o estranho fenômeno. Em algum momento da sua vida, você possivelmente tenha ouvido alguém dizer que existe um lugar na Europa que misteriosamente alguns doguinhos pulam da ponte sem qualquer motivo aparente. Na data da gravação desse vídeo, a Escócia, bem como todo o Reino Unido, não faz mais parte da União Europeia. Portanto, vamos adaptar a linguagem e dizer que os doguinhos britânicos saltam da ponte, e muitos deles ficam gravemente feridos. Outros acabam perdendo suas vidas, infelizmente. O que aguçou bastante a curiosidade das pessoas é justamente o porquê deles fazerem isso. Fique comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai entender todo o mistério que circunda esse pacato vilarejo. Para início de conversa, vamos entender o que é essa tal de Overton House. Overton House é uma casa de campo construída no século XIX em Dunbartonshire, na Escócia. Fica a 2 quilômetros ao norte da Vila Milton e 3 quilômetros a leste da cidade de Dumbarton. Em 1859, um advogado aposentado chamado James White comprou a fazenda Overton com o propósito de construir uma mansão. Ele contratou o arquiteto James Smith, famoso arquiteto da cidade de Glasgow, para projetar e construir a casa. A casa Overton foi construída entre 1860 e 1863. Ao final da obra, o arquiteto James Smith já tinha falecido. Ele não participou da conclusão da obra. A casa foi concluída por um de seus sócios. A família de James White começou a morar na mansão em 1862. A casa, um exemplo da arquitetura baronial escocesa, foi doada ao povo de Dumbarton em 1938. Posteriormente, foi uma maternidade e agora abriga um centro cristão. A ponte em questão, por sua vez, teve suas origens um pouco mais tarde. Quando James White faleceu em 1884, seu filho chamado John Campbell White herdou a mansão e recebeu toda a documentação da propriedade. Ele começou a planejar estender a calçada da casa por toda a extensão de uma ravina que estava se formando ao redor da casa, para facilitar o acesso. Ele contratou o renomado arquiteto paisagista Henry Milner para projetar uma ponte. Ravina, pessoal, é um tipo umas fendas que vão se formando devido às erosões decorrentes de passagens de água. Formam um barrando e para facilitar o acesso dessa mansão, uma ponte seria inevitável. Projetada pelo engenheiro civil e arquiteto e paisagista Henry Milner, a ponte foi construída com pedra lavrada e foi concluída em junho de 1895. A ponte é composta por 3 arcos, sendo um deles um grande arco central que mede um vale profundo, no qual passa o Overton Burn, um pequeno rio escocês. A ponte é muito conhecida na região. Ela se estende por quase 30 metros e é conhecida pela população regional como a ponte de onde os cães pulam. Os cães que são levados para a ponte aparentemente são dominados por alguma compulsão irrecusável. Eles saltam para o lado e caem nas rochas pontiagudas 15 metros abaixo. Todos os cães que saltam eram da raça do nariz comprido, como os retrievers, por exemplo. Cães de nariz comprido têm o olfato muito mais apurado que a maioria dos outros cães,
Os incidentes geralmente acontecem em um dia claro e todos os cães pulam do mesmo lado da ponte. A maioria das reportagens dos tabloides diz que cerca de 600 cães pularam da ponte até hoje. Outros relatórios afirmam que os pesquisadores locais dizem que o número está perto de 300. Comprovadamente, pelo menos 50 cães morreram após dar o salto. A maioria das versões da história diz que isso vem acontecendo desde os anos de 1950. De acordo com o Glasgow Skeptics, a primeira menção online de cães em Overton Bridge foi na seção de comentários de um post em 2005 em um blog. A história atingiu a grande mídia no ano de 2006 e se tornou um conto popular de fenômenos inexplicáveis. Não é necessário dizer que esse fenômeno agitou toda a comunidade escocesa, não é mesmo? Os escoceses são um povo bastante supersticioso. Muitas lendas, contos e mitos celtas são passados de pais para filhos nessas regiões. Um deles é o conceito de thin place. A tradução seria como lugar estreito, um local fascinante, onde o céu e a terra se sobrepõem. Os antigos celtas falavam de lugares místicos e hipnotizantes, onde o véu entre o céu e a terra é muito tênue. Passado, presente e futuro parecem colidir nesses espaços. É como se o visitante testemunhasse ou mesmo experimentasse uma realidade milenar. O conceito de espaços estreitos não é encontrado apenas em países com culturas celtas, mas também foi reconhecido pelos nativos americanos. John O'Donohue, um escritor irlandês e filósofo celta, disse que o propósito desses lugares é ancorar os desejos humanos aos antigos desejos da natureza. A localização da ponte da Overton House, silenciosa, exuberante e às vezes tranquila, se encaixa na descrição perfeita de um thin place. Por outro lado, muitos moradores da região colocam a culpa pelos trágicos incidentes em uma figura bastante conhecida na região. Trata-se da Senhora Branca de Overton. Ela assombra a casa há muitas décadas. Essa teoria parece muito fantástica, mas é defendida também por Paul Owens, professor de religião e filosofia na Universidade de Glasgow. Em julho de 2018, ele escreveu um livro sobre o mistério. Procurado pela mídia local para comentar o caso, suas palavras foram: depois de 11 anos de pesquisa, estou convencido de que há algo sobrenatural que está por trás de tudo isso. A lenda da Senhora Branca de Overton começou na década de 1940. A história conta que o filho de James White, o John Campbell White, morreu em 1908, deixando sua viúva sofrendo por mais de 30 anos. Após a morte, ela supostamente se tornou o espectro conhecido como a Senhora Branca. Moradores locais relatam tê-la visto vagando pela casa e pelos jardins, ainda de luto e sem encontrar o descanso. Alguns dizem que a Senhora Branca é a força que encoraja os cães a pular, embora não esteja claro o porquê ela faria isso. Um dos moradores atuais da mansão, chamado Bob Hill, disse em entrevista ao jornal americano New York Times que um grande amigo seu, criador de ovelhas no Texas e líder religioso respeitado, deu uma explicação bastante simples para o motivo dos cães pularem. Eles sentem o cheiro de animais passando por debaixo da ponte, como pequenos mamíferos, por exemplo, e correm até a margem da ponte e saltam para baixo. Os cães não têm muita noção de altura e profundidade, por isso eles não sentem o perigo ao saltar. Há também a vegetação alta, que faz com que eles sintam que estão pulando para uma grama ou alguma coisa assim. Quando eles percebem a dimensão do salto, já é tarde demais. Em 2010, o veterinário e especialista em comportamento animal chamado Dr. David Sands investigou o fenômeno e descartou a possibilidade de os animais estarem se matando voluntariamente. Os experimentos de David na ponte descobriram que os cães eram atraídos pelo cheiro de pequenos mamíferos que estavam embaixo da ponte. O Dr. Sands levantou a teoria de que a perspectiva limitada dos cães, sua ignorância de que o caminho mudaria o nível do solo abaixo da ponte, levava os cães a pularem. Basicamente, ele defendeu que os cães
pulavam porque não tinham noção que a função da ponte era justamente ligar dois pontos de um mesmo nível e que embaixo dela tudo estaria em um nível bem inferior. Ou seja, os cães tinham apenas a percepção de que tudo ao seu redor estava no mesmo nível. Vale dizer que até mesmo o Dr. David reconheceu que a ponte tinha uma sensação bem estranha. Muitos moradores concordaram com a teoria e se deram por convencidos, mas a grande maioria não se deu por vencida. Afinal de contas, o que explicaria os cães pularem sempre do mesmo lado da ponte? Por um acaso, os mamíferos que estavam de um lado não poderiam passar para o outro lado da ponte? Eles questionaram também o porquê o fenômeno não ocorrer na mesma taxa em outras pontes na Grã-Bretanha, ou até mesmo no mundo, onde mamíferos vagam embaixo, porque só ali acontecia esse fenômeno, de um único lado da ponte, com tantas outras pontes espalhadas pelo resto do mundo. O The New York Times do Reino Unido também ouviu o depoimento de Emma Dunlop. Ela disse que sempre ouviu as histórias, mas nunca acreditou em nenhuma delas. Seu labrador a acompanhou algumas vezes para um passeio nas terras de Overton House, mas nunca tinha notado nada incomum. Todavia, em março de 2019, ela levou Ginger para um passeio, e quando chegaram, ele saltou do carro, correu ao redor dela e foi correndo para a ponte Overtown, cruzando-a sem qualquer hesitação. Mas então, Ginger congelou, olhando atentamente para algo na ponte, que parecia vazio aos olhos humanos. Ela chamou o cão, mas ele ficou imóvel e não respondeu por alguns instantes. Em seguida, ele voltou a caminhar ao lado de sua dona. Embora relutante, Emma Dunlop admitiu que naquele dia seu cachorro provavelmente teve uma sensação sobrenatural. O estranho caso dos cachorros que saltam a ponte Overtown ganhou o mundo e muitas teorias foram apresentadas. A teoria do Dr. David foi amplamente difundida e muitas pessoas encontraram nas explicações dele as razões para acreditar no veredito científico. Por outro lado, muitas pessoas acreditam na existência do sobrenatural e nas forças e energias das quais não temos grandes conhecimentos e que a ciência não pode acessar. E você? O que você pensa de tudo isso? Qual a explicação que você julga será mais correta? Qual que é a sua opinião? Você tem alguma outra teoria para contar aqui pra gente? Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que pode ser algo sobrenatural, porque realmente é muito estranho os cachorros pularem assim de repente, ou então, talvez por alguns cachorros já terem pulado, isso tenha virado um looping. Eles vão até lá, sentem o cheiro dos cachorros que pularam e pulam atrás, ou algo do tipo. Porque tem isso de cachorro sentir o cheiro do outro, né? Já aconteceu quando eu tinha cachorro em casa, de eu ir na casa de alguém que tinha cachorro e o cachorro vir correndo atrás de mim por conta do cheiro. Então acredito que pode ser algo do tipo também, né? O primeiro pulou e agora todos pulam. Mas não sei. É um mistério bem grande e eu quero saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, deixa aquele like gostoso que me ajuda muito com o engajamento e o YouTube propaga esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.